Secretaria Municipal de Educação. Já são 40 anos trabalhando na formação de nossas crianças. Essa história começa ainda nos anos 80. Passa por momentos de evolução e ampliações importantes até chegarmos à SEDUC que nós conhecemos hoje, com quase 20 mil alunos matriculados. Vamos conhecer um pouco essa história? Quando eu cheguei lá, em 83, foi na época o prefeito tomou posse dia 15 de março, e praticamente era uma coordenadoria municipal de educação. Então o que tinha lá? Tinha o pessoal do Mobral, que eram professores contratados, monitores, não era nem registrado. E a creche não era ainda da educação, isso veio bem depois, era da assistência social. E tinha lá 30 classes de pré-escola, mas aí para verificar essas classes eram vinculadas à assistência social. Então, em função disso, eu precisava ter uma legislação. Então, nós começamos a fazer uma discussão para o Estatuto do Magistério. Nós chegamos a ir em casas, pedir para as mães mandarem as crianças, porque eles não viam a educação dentro da creche ainda, Então elas sentiam assim, não precisa, tá comigo, eu não trabalho, tenho como educar meu filho, E depois essa realidade foi mudando, E aí nós conseguimos que a escola tivesse um número suficiente de alunos, Mas quando a gente sentia que não ia fechar o número de alunos, a gente ia para os bairros mesmo para convidar as famílias a levarem os seus filhos para terem as matrículas. Então a gente vai ter essa constituição da rede, de certa forma, vamos dizer assim, espalhada pela cidade toda, porque funcionava nesses espaços, E passamos então a ter unidades escolares bem mais tarde, A partir de 1990, com a construção do CIEM João Buarque, é a nossa primeira unidade escolar. E veja, nesse período, daí da década de 90, nesse período principalmente da gestão da Undina, da professora Undina, o que você tem? A rede se dividiu. Aquilo que era tudo para a escola municipal se transformou em 3 projetos, que era o CIEM, a EMEI. Por quê? Porque o CIEM era tempo integral, a EMEI era o parcial. E em 91, quando as creches vêm para a educação, e aí então se cria o CECIM, que era Centro de Convivência Infantil Municipal, e a EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil. Então você tinha essas 3 denominações. Com isso, se cria 3 equipes dentro da secretaria. Em 99, a municipalização das escolas e 11 escolas estaduais, que depois foram acrescentadas nas demais, tanto que hoje em Prudente nenhuma escola pública é atendida de primeiro ao quinto ano, é atendida pelo Estado, é tudo municipal. A última escola a ser municipalizada foi Catarina Arteiro. Então o CIEM deu início à rede física no município, a primeira construção de uma escola realmente municipal. Como já iria se construir uma escola municipal, a ideia foi exatamente que ela fosse um centro integrado, que ela acolhesse todas, desde das crianças pequenas, desde a creche até as crianças, então, do ensino fundamental, mas que elas pudessem ter, além da formação básica, do currículo básico normal, elas pudessem ter outras experiências, como o canto, a dança. E a gente começou a fazer esse trabalho de pesquisa, de entender o trabalho que ocorria na educação de adultos, e a partir dessa experiência a gente montou uma experiência na rede municipal de educação de adultos, um trabalho que foi assim extremamente importante para quem viveu essa experiência. A gente fazia a constituição das palavras-chave, dos grupos temáticos, a partir do trabalho desses profissionais, dessas pessoas que vinham procurar a educação de adultos. Então eram trabalhadores e trabalhadoras dos bairros, e com o universo de palavras que era trabalhado a partir do que eles traziam, da experiência deles de vida, do cotidiano deles. Prudente é pioneiro tanto do ponto de vista de implementar uma política que desde que nasceu teve uma perspectiva inclusiva.
Então, a gente sempre enfatizou a questão, a preocupação com a criança na sala de aula também, porque lá é o espaço que ela precisa estar, mas a compreensão também de que para ela estar lá, ela precisa também de uma complementaridade. O Centro de Avaliação e Acompanhamento, ele foi um serviço, né, criado por lei em 2006, que é um serviço de apoio especializado à inclusão. O objetivo do Centrinho era realmente poder favorecer o desenvolvimento biopsicossocial dos estudantes. Existe uma unicidade aqui na sala de aula, né? Cada um com um comportamento, né? Com uma história, com uma experiência, e a gente considera tudo isso. Então, o SASI, ele contribui, né? Esses profissionais contribuem com as questões que interferem na aprendizagem da criança, o assistente social em questões familiares, da dinâmica familiar, e o psicólogo, questões comportamentais, que são inclusive também voltadas para a família. Nosso grande objetivo é o sucesso da criança na escola. E a gente tem um trabalho pioneiro, porque no estado de São Paulo nós temos apenas 2 cidades que têm o assistente social no campo da educação. E nós construímos então essa trajetória. Fomos alvos de trabalho de pesquisa, de pós-graduação, de mestrado e doutorado, e pós-doutorado de uma pesquisadora que desenvolveu então o seu tema, o serviço social na educação. E muitas vezes alguma criança daqui só tinha aquela refeição. Então tudo era preparado com muito amor, muito carinho. Tinha treinamento com as cozinheiras, né? E a gente sempre falava, olha, faça o que você estiver fazendo como se fosse para o seu filho, para o seu neto. Era para o município e para o estado. Chegava em torno de 92 mil refeições dia. Eu sempre tive uma paixão pela educação integral, porque eu tinha trabalhado como orientadora pedagógica no CIE João Buarque. E eu desenvolvi um trabalho lá no CIE João Buarque, com a secretária de educação na época, que era a dona Ondina. Então, quando a dona Ondina chegou, e ela veio com essa proposta de educação integral, meu olho brilhou, e eu falei, não, vou desenvolver esse programa, né, chamado programa. E eu comecei a desenvolver o programa em 2010. Iniciamos devagarinho e de repente, estávamos em todas as escolas. E a ideia do programa Cidade Escola é essa, é desenvolver a criança em todas as suas potencialidades. E a nossa equipe de educação física, uma equipe de professores sensacionais, maravilhosos esses professores. Nós fomos, então, as escolas começaram a ter seu profissional de educação física e eu acreditei, né, que realmente eu estava conseguindo realizar meu grande sonho de ter um professor de educação física em cada sala. Onde existe educação física, existe energia, existe alegria, existe diversão, existe qualidade de vida. Isso já é comprovado cientificamente, né? Só não enxerga quem não quer. Mas as crianças amam as aulas de educação física. E é uma disciplina que ela contribui com todas as demais disciplinas. Quando a gente vai planejar as aulas de educação física, a gente planeja pensando na criança como um todo, não como corpo e mente, ou mente e corpo. A gente pensa na criança como um todo. Que nas atividades de educação física, além do corpo, nós estamos desenvolvendo muitas outras habilidades. Minha mãe sempre trabalhou no fora, então assim que terminou a licença maternidade, eu já fui matriculada em uma escola que era a creche Anitta, né? Ficava, que ainda existe, né? Próximo ao serviço da minha mãe. Então assim que eu completei os 4 meses, eu já fui matriculada. E lá no Anitta eu fiquei até 87, né? 4 para 5 anos. Depois minha irmã nasceu, minha mãe conseguiu a vaga para minha irmã na creche Ondina, Quireu Barbosa, no Jardim Manchal. E aí eu fui transferida para lá também, que ficava mais fácil para educar minha mãe, né, para os deslocamentos. E aí eu cursei a pré-escola, tem muita gente, a pré-escola Ondina Quireu Barbosa. Eu agora estou com os meus filhos, né, estudando. Minha filha mais velha passou para a escola municipal e meu pequeno agora estuda na escola onde fui diretora. A gente fica muito emocionado com toda essa trajetória
né? E de saber que a gente teve a oportunidade de ter um estudo de qualidade, que a gente teve a oportunidade de conseguir mudar a nossa vida por meio de todo esse processo educativo. Acompanhamos relatos de profissionais que atuaram diretamente na construção da SEDUC que nós conhecemos hoje. Mais do que servidores, são trabalhadores apaixonados pela educação. A gente sempre zelou para a construção coletiva. Então, a minha ideia de esperança é essa. Eu acredito na educação como uma ferramenta que nos ajuda a entender qual é a nossa ação na sociedade. E é assim que a gente consegue transformar essa sociedade numa direção, em favor da maioria. O ser professor, vamos dizer assim, muito mais do que um profissional, ele tem que ser vocacionado. Ele tem que ter o dom do magistério, ele tem que ter o dom de servir. Não desistir, porque abaixo de Deus que transforma a educação. Então nós não podemos desistir, nós temos que avançar firmes. E essa paixão que nós vimos nos nossos colegas que por aqui passaram é o que a gente espera, a nossa expectativa, que continue permeando a vida dos nossos professores, né? Que apesar das dificuldades, nós continuamos olhando para a criança, né? Olhando para esse ser maravilhoso, se alegrando com os mínimos detalhes da educação, a primeira palavra que ele lê no processo de alfabetização, né? As apresentações que eles fazem ali com todo medinho, com toda ansiedade, que a gente saboreia isso. Em primeiro lugar, a gente tem que amar aquilo que faz. E eu sou apaixonada, começando pela escola Valdo Figueiredo, pela nossa cidade. Eu encontro meus alunos, né? E eles falam do tempo quando eles estudavam. E eles, quando eles relatam, né? A gente percebe que o quanto nós fizemos, né? Onde você vai no Presidente Prudente, você encontra uma escola de qualidade. Isso é importante, é a mensagem que eu deixo. Eu acho que a educação vale a pena em qualquer nível que você esteja. Ou dentro da sala de aula, ou fora da sala de aula. Eu penso assim, sem a educação, não tem construção. É a educação que faz a diferença na vida das pessoas. Os anos de escolaridade, a maneira como as crianças aprendem no espaço escolar, a vivência na escola é que faz a diferença na vida das nossas pessoas, do adulto. Um adulto alegre e feliz, ele necessariamente precisa ter uma infância feliz. Eu gosto muito de Paulo Freire, né, que a educação é um ato de amor e, portanto, é um ato de coragem. Essa é uma frase dele. Né? Então, assim, ser professor não é para qualquer um. Eu falo que é para os fortes, né? Eu sempre disse isso. Ser professor é para os fortes. A opção de ensinar, né? Quem faz essa opção faz um pacto com a esperança e não volta atrás. Então, acho que é isso, basicamente isso.